Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados radicais teens de Caruaru e região, jovens escolhidos, separados pelo Senhor para nessa geração ser instrumentos de Deus, nessa geração que eu creio que o Senhor tem levantado, está levantando ainda, homens, mulheres, mas também jovens e adolescentes, que com certeza mudarão a história desse mundo, em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu creio que trará um grande impacto no coração de cada um de vocês, assim como da mesma forma trouxe na minha vida. Em nome de Jesus eu creio, amém? Então o que eu quero falar hoje sobre um rolê sobrenatural. E nós estamos iniciando hoje uma série de várias lives que iremos fazer. E eu tenho certeza que ao final delas Deus tem trazido muita mudança, muita transformação, muita unção de Deus, eu tenho certeza que será derramada sobre a sua vida. Amém? Então, o que é esse rolê sobrenatural? Não é uma opção para um crente, o propósito, é a própria vida, antes o fim de todas as coisas que venham. Então, o Evangelho será pregado em todas as nações, como está lá em Mateus 24, verso 14. O Evangelho ele será pregado em todas as nações. E eu creio que eu e você, como jovens, como adolescentes também, serão escolhidos pelo Senhor para pregar esse Evangelho que vai chegar em todas as nações. Então isso nos mostra que em cada canto desse mundo, um cristão fará conhecer a palavra da salvação e nós faremos parte disso. Amém? Você crê nisso? Porque o maior rolê de toda a sua vida está prestes a acontecer. Deus tem lhe chamado para uma vida, para viver esses últimos dias, no nome de Jesus. Então eu creio, irmão, que Deus ele tem separado, escolhido uma geração que com certeza fará muitos milagres, muitas coisas. E não tenho dúvida que os teens estarão envolvidos nessa geração. Então, creia no seu coração. Amém? Então, a história dos amigos de Daniel, quero compartilhar nessa noite, começa quando o rei Nabucodonosor, que era um rei da Babilônia, que foi levantado, ele decidiu fazer algo que, com certeza, mudaria a história daquela humanidade. Mas a primeira coisa, o primeiro princípio que nós vamos aprender, será com um rolê de 3 carinhas, certo? De um nome um pouco até incomum, não é verdade? Para nós, aqui hoje, para nossos tempos, nossos padrões, que o nome dele era Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse rolê vamos aprender sobre posicionamento, jovens que se posicionaram realmente ali diante desse rei, era algo que um rei que ele gostaria muito de impor, ali, e eles se oporam a isso. Sim, eles se posicionaram como servo de Deus, mesmo quando as suas vidas foram colocadas em jogo, literalmente. Eles foram ameaçados de ser jogados numa fornalha de fogo ardente. Veja, jovens, sabe, que mesmo diante das circunstâncias ali que aquele rei apresentou, eles se levantaram com a posição, se levantaram de uma maneira que foi completamente contrário à vontade daquele rei. Amém? Então, quero ler sobre um pouco da história, mas deixe eu contar um pouco sobre esse jovem, Quem era esse jovem? Quando Nabucodonosor ele foi levantado rei da Babilônia, ele sitiou Jerusalém, e ali ele levou alguns servos para lá, para a Babilônia, alguns homens de Deus, e entre eles foi justamente Daniel e esses 3 amigos que ele tinha, e eram pessoas a Bíblia diz que eram pessoas de boa aparência, eram pessoas, digamos que bem na letra, bem estudioso também, então era homem escolhido. Então veja, eram jovens que, como o texto fala, de boa aparência, homens que foram escolhidos realmente por aquele rei. E o rei Nabucodonosor, ele chegou um certo momento, ele mandou construir uma estátua muito grande
da sua imagem, né, aquilo que ele representava também para o seu reino. E ele deu uma ordem, como está lá em Daniel 3, verso 4 ao 6, ele deu uma ordem para que todos aqueles, chefe, né, do exército, aqueles que faziam parte do reino, né, que quando fosse tocado aquela trombeta, fosse tocado aqueles instrumentos, todas aquelas pessoas deveriam se curvar diante daquela estátua, deveria se ajoelhar como uma forma de estar adorando aquela estátua, certo? Então vamos ler lá em Daniel, capítulo 3, verso, a partir do 4, diz o seguinte: nisto o arauto gritava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nação, homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som das trombetas, do porfário, da harpa, do sírio, do saltério, da gaita, do fole e de toda sorte de instrumento, de música, vos prostrais e adorai a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, e qualquer que se negar a prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado numa fornalha de fogo ardente. Veja que coisa terrível que aquele rei levantou, né? Construiu aquela estátua e disse: olha, quando tocar a trombeta, quando tocar esses instrumentos, todas essas pessoas têm que se ajoelhar. Agora veja, a primeira coisa que podemos observar aqui é que eles deveriam adorar a uma estátua feita pelo rei. Bem sabemos que o primeiro dos 10 mandamentos da lei do Senhor, qual era? Não terás outros deuses, não adorai outros deuses. Está lá em Êxodo 20, a partir do verso 1, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Veja, essa era a ordem do rei, mas também havia a lei do Senhor dizia que nós não devemos adorar a outras imagens, não devemos nos prostrar diante da outra imagem. Então, além disso, né, a adoração a outros deuses para o Senhor é como prostituição. Veja que coisa terrível. Se você ler lá quando o povo saíram do Egito e no caminho, né, em diversos momentos eles começaram a adorar a outros deuses, construíram ali um bezerro de ouro, tudo, e sempre a Bíblia se referia, o Senhor, Deus se referia àquele povo como eles estavam se prostituindo com aquelas imagens. Então isso era algo terrível diante do Senhor, mas foi algo que o rei ele impôs realmente ali para aquele jovem, teriam que se prostrar. Então quando o rei chamou todos para adorar a estátua, ele compareceram ao chamado do rei, porque eles eram servos do rei. Olha que coisa interessante. Quando o rei convocou todo aquele pessoal, de fato eles vieram, porque eles estavam ali como servo, como escravo. Mas existe uma coisa interessante. Mas quando a ordem do rei, pois era que eles adorassem aquela imagem, então já foi diferente. Eles decidiram agora a não obedecer. Veja, você pode estar em determinados locais que você pode ser até sujeito a estar em determinados locais, como no trabalho ou em qualquer outro lugar, mas quando isso vai contra os seus princípios com o Senhor, aí sim você não deve obedecer. Amém? Você não deve obedecer. Então, quando o rei chamou, eles vieram como obediência, mas quando ele mandou que era para se prostrar diante daquela estátua, eles decidiram a não obedecer o rei naquele momento. Amém? Então, mas, sabe, alguns astrólogos que ali se encontravam denunciaram aquele jovem, denunciaram aqueles amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não adoraram a imagem. Veja que coisa terrível. Aqueles homens antes teriam sido salvos por ele, por Daniel, porque o rei teve um sonho e disse que quem não interpretasse aquele sonho iria realmente matar todos eles. Mas Daniel, o Senhor revelou para Daniel. Mas o interessante é que mesmo depois, Daniel salvando a vida daqueles homens, eles tentaram contra a vida daqueles 3 jovens. Então o que é que nós vemos aqui? A ingratidão. As pessoas, aqueles homens sendo ingratos com aqueles 3 jovens. E o que é que aconteceu disso? Eles denunciaram, disseram: ó rei,
eles foram contra o decreto que o Senhor havia ordenado. E mandou chamá-lo o rei naquele momento. Né? Mandou chamar imediatamente. E o que é mais interessante é que o rei, ele deu uma segunda chance àquele jovem. Ele chamou novamente ali na frente e disse: olha, vamos fazer tudo de novo. Então vai tocar a trombeta, vai tocar todos os instrumentos, vai tocar novamente. E se vocês não se prostrarem, se vocês não adorar a imagem, vocês serão lançados no fogo. Veja, isso é algo realmente que estremece as estruturas de muita gente. Então, quantos de nós estaria disposto a obedecer dessa forma? Quantos de nós estaríamos com o coração realmente no Senhor, em obediência, com os nossos princípios, ao ponto de entregar a nossa própria vida, saber que poderia morrer por fazer algo ali que o rei estava exigindo, certo? Mas talvez você me diga: mas irmão Aldemir, né, nós não vamos ter isso aqui, nós somos um país livre, não vamos ter esse tipo de coisa. Amém, irmão, por isso. Glória a Deus, porque vivemos em um país, em um local que realmente o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado esse privilégio. Mas eu quero dizer uma coisa para você: talvez você não seja obrigado a se ajoelhar diante do estátua de ouro, mas você vive em um mundo que está constantemente tentando tirar você dos propósitos de Deus. Sabia disso? As estratégias do mundo, o plano do diabo nesse mundo é de fato tirar você da presença do Senhor e colocar você mergulhado em um mundo de trevas, de pecado, e fazer com que você de fato se prostre e adore realmente os prazeres, as coisas desse mundo. Então veja, você não é convidado a adorar uma estátua gigantesca de ouro, mas é convidado para lugares que não convém a você, que não convém a mim e a você. Talvez não te façam dobrar os joelhos para adorar também essa estátua, o qual todo mundo, mas te convidarão a provar muitas vezes de bebidas, de drogas, né, de prostituição, de festas mundanas, e muitas vezes só distancia você da presença de Deus. Então, uma coisa que eu quero, coloca essa palavra no seu coração: você está nesse mundo, mas você não é daqui, sabe? Você não é desse mundo. Como eu lembro, quando Jesus falou ali, estava orando ao Pai, e disse: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que o guarde. E outra passagem também tremenda é quando ele olha para os discípulos, fala para os discípulos e diz, não lembro bem a referência, mas ele fala que no mundo nós teremos aflições, passaremos por aflições, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Amém? Então, isso simboliza o mundo, a prostituição, tudo aquilo que distancia o nosso coração da presença do Senhor, que tira com que você saia da presença e dos propósitos daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida também. Amém? Veja só, sabe, tudo é uma questão de posição. Amém? Tudo é uma questão de se posicionar, que foi o que aqueles jovens fizeram. Mas para entender como e por que devemos nos posicionar, precisamos entender quem somos. O seu posicionamento é o resultado de você saber quem você é. E uma pergunta interessante para mim e para você: quem é você? Quem é você neste mundo? Então, veja, nós somos filhos de Deus, amém? Lá em João 1, verso 12, fala sobre isso. A Bíblia nos diz que em Cristo fomos feitos sacerdotes. Olha que maravilha! E em Apocalipse 1, verso 5, a partir do 5, também diz: e da parte de Cristo, de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito de dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, amém? Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. E a ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Então veja, quem você é, meu irmão, nesse mundo? Sabe, o seu posicionamento vai falar sobre isso. Quando uma vez que você entende que você é filho de Deus, que você foi criado por Deus, pertence ao Senhor, entende o amor
de Cristo por você, então as coisas do mundo eles vão começando a perder efeito sobre você, vão começando a perder o poder sobre você. Então foi isso que aqueles caras entenderam, foi isso que aqueles jovens entenderam. Quem eram eles? Qual era a sua posição diante do Senhor? Porque mesmo diante de uma ameaça tão terrível, eles decidiram permanecer em obediência ao Senhor. Amém? Mas qual foi a resposta daqueles 3 jovens diante daquilo que o rei decretou? Lembra que eu falei? Ele mandou tocar novamente. Então vai tocar a trombeta, vai tocar os instrumentos ali, e no momento que tocar, eles 3 teriam que se ajoelhar diante daquela estátua. Mas algo interessante que eles falaram, algo que com certeza mexeu no coração daquelas pessoas que estavam ali envolvidas. Veja lá, Daniel 3, a partir do 16, diz o seguinte: veja a resposta daquele jovem: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Amém? É quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, veja que convicção daquele jovem, veja que atitude de fé daquele jovem, alguém que tem convicção, certo, do propósito de Deus na vida dele. Qual foi a resposta dele? Mesmo que o Senhor não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Olha que convicção, meu irmão. Olha que convicção daquele jovem. Mesmo que o Senhor não queira nos livrar da fornalha de fogo ardente, nós não nos curvaremos diante da sua estátua. Sabe, irmão, é essa que tem que ser a nossa resposta diante do pecado, diante das tentações do diabo, diante das armadilhas, daquilo que o diabo prepara muitas vezes contra mim e contra você. Mesmo que isso aconteça, mesmo que venha essa enfermidade, mesmo que venha algo terrível aqui sobre a minha vida, eu não vou me dobrar. Há um Deus no céu que cuida de mim e de você. Amém? E eu tenho certeza que mesmo diante os problemas e as dificuldades, o Senhor está com você. Porque Jesus falou: eis que estarei convosco até quando? Até certo ponto? Até você suportar ali? Não, até a consumação dos séculos. Amém? Então o Senhor está contigo, jovem. O Senhor está contigo, adolescente. Ele, não importa o lugar que você esteja, sabe? Entenda isso. O Senhor está com você. Amém? Então depois que os jovens foram atirados, deixa eu voltar um pouco aqui. Ao ouvir essas palavras, o rei ficou ainda mais furioso e mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Veja, se uma fornalha, não sei quantos aqui tiveram já a oportunidade de ver uma fornalha de um forno de padaria, uma fornalha onde as pessoas trabalham com jeans, é algo quente, é algo terrível, você mal consegue chegar perto daquilo ali. Imagine uma fornalha sendo aquecida 7 vezes mais. Eu tenho certeza que muitos ali começaram a tremer na base, é verdade? Mas uma coisa eu tenho certeza, aquele jovem, eles permaneciam com a sua decisão. Amém? Vamos continuar. Então ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais do que o que era de costume, e ordenou que os 3 jovens fossem lançados ao fogo. A fornalha estava tão quente, irmão, que as pessoas homens que ele escolheu ali, homens fortes, que escolheu para jogar aquele jovem lá dentro. O texto fala que o fogo saiu ali, a quintura tão grande que consumiu aqueles homens que foram lançar aqueles 3 jovens ali. Amém? Então veja, mesmo diante de terríveis situações na vida daquele jovem, eles permaneceram. Em nenhum momento eles recuaram. Em nenhum momento disseram: não, espera aí, tem outra coisa, tem como mudar, tem como fazer tal coisa. Não, eles permaneceram firmes na sua decisão. Amém? Então depois que os jovens foram atirados no fogo, Nabucodonosor levantou abismado e falou aos seus guardas: não foram apenas 3
que nós jogamos na fornalha? Como agora eu vejo 4 homens, e os 4 homens têm a aparência de filhos dos deuses. Oh, que maravilha, meu irmão. Sabe, o rei ficou abismado. Mas como assim? Eu tinha lançado 3, lançamos 3 na fornalha. Por que tem 4? Por que agora tem 4? Certo? Vamos lá, continua. Então, não foram apenas 3 que lançamos, porque tem 4. O rei se aproximou e disse, gritou, Mesaque, Sadraque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai para fora, vem para fora, porque ele percebeu que nada aconteceu com aquele jovem. Absolutamente nada aconteceu com aquele jovem. E o texto diz que eles saíram, certo? Então o rei se aproximou e chamou aquele jovem. Então os três saíram, e todos os príncipes e autoridade do exército da Babilônia ficaram literalmente abismados com aquilo ali, ou assustados. Mas o que aconteceu? Maravilhado com aquilo ali, como o fogo não havia lhe causado nenhum mal. Diga glória a Deus onde você está, porque realmente, como assim, irmão? Como assim 3 jovens jogaram dentro de uma fornalha de fogo ardente ali, pegando fogo, e nem a palavra diz que nem os cabelos, nem o cheiro de fumaça havia sobre ele. É algo tremendo. Mas qual foi a reação daquele rei ao chamar eles para fora? Então o rei Nabucodonosor disse o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou o seu servo, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que fosse jogado naquela fornalha, do que adorar essa imagem. Então eles preferiram ser lançado naquela fornalha, do que se prostrar diante daquela imagem. Então isso é algo tremendo, e o rei ficou abismado com aquilo ali, ficou abismado com tudo aquilo ali, e em seguida, o rei falou o seguinte: por mim, pois, é feito um novo decreto, pelo qual todo povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feito um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar assim como este. Sabe, o Senhor usou aquele momento, sabe, de muitas vezes terrível na vida daquele jovem, para trazer uma mudança naquele império. Sabe, eu louvo a Deus por isso, porque são essas palavras, são esses momentos que nos encorajam a seguir, nos encorajam a caminhar diante dos propósitos de Deus na nossa vida. E como jovem, como adolescente que você precisa ter essa mesma posição de Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante de circunstâncias completamente contrárias. Eles decidiram permanecer firme naquilo que o Senhor havia feito na vida dele. Sabe, para alguém ali da Babilônia, isso seria normal se prostrar, seria normal estar diante daquela estátua, até porque como servo ali não tinha outras escolhas. Mas para aquele jovem não. Aquele jovem ele tinha uma escolha, aquele jovem ele tinha uma convicção, eles tinham um propósito no coração deles, e por isso eles não se dobraram diante daquele rei, diante daquela estátua. Veja, irmão, isso mudou completamente a vida deles, isso mudou completamente a vida daquele rei, porque a partir daquele momento, a palavra de Deus, através do testemunho desse jovem, eu tenho certeza que muitas vidas foram impactadas ali, muitas vidas foram entregues ao Senhor, por causa da atitude daquele jovem que esteve ali diante daquela estátua. Amém? Então veja, existe propósito de Deus para nossas vidas, e esses propósitos, você tem que realmente se expor, abrir o seu coração. E como adolescente que você como jovem, adultos, outras pessoas que estão nos ouvindo também, compreenda algo: Deus lhe escolheu, irmão, para onde você está, no local que você está, Ele fazer a diferença na sua vida. Então não espere oportunidade como ali Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, quando a situação ruim acontecer, então eu vou fazer algo
que, sabe, para o Senhor, não, aonde você está, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, seja canal de Deus para aquelas pessoas que estão ao seu redor, amém? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, eu oro a Deus por cada adolescente, por cada jovem, cada irmão que esteja ouvindo essa palavra nesse momento, Deus, que os seus corações sejam de fato incendiados, seja o coração, ó Pai, disposto a cumprir o propósito que Deus tem estabelecido na vida de cada um. Não queremos, ó Pai, ser como aqueles outros homens que estavam ali, que se prostraram diante daquela estátua, pois não queremos nos prostrar diante desse mundo, porque compreendemos que não somos desse mundo, estamos aqui por um tempo, estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor, estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu ao nosso respeito, mas sabemos que um dia estaremos na glória com o Senhor, assim como aquele jovem ali, assim como tantos outros homens na Bíblia que se exporam, que deram as suas vidas, que se entregaram por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, pelo amor ao Senhor, deram as suas próprias vidas, para que hoje nós possamos aqui compartilhar algo que aconteceu com ele, mas que como algo que nos encoraja, algo que nos leva a ter uma certeza que o Senhor é quem nos guarda e é o Senhor que nos leva a todos os lugares, em nome de Jesus. Eu agradeço a você por estar conosco, certo? Nós iremos fazer, como eu falei no início, uma série de lives. Então, toda semana estará uma live aqui diferente, um irmão aqui trazendo para você. Então, compartilhe essa live, compartilhe com os seus amigos, manda para alguém que você gostaria de ouvir essa palavra. Talvez alguém que até esteja precisando de ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que, assim como aconteceu com aquele jovem, e eu tenho certeza que vai acontecer com você, com essas pessoas também, Deus vai tocar e Deus vai mudar algo no coração de cada um, em nome de Jesus.